say again, please. After 5 minutes, fly heading departure Yes, now. Bravo India Tango. Olá, seja bem-vindo, sou o portal aeronáutico Trem de Pouso. Hoje a gente muda um pouco o foco da matéria. Vamos falar sobre voo em linha reta horizontal com velocidade constante. Por que muda o foco da matéria? Porque até agora a gente veio vendo conceitos soltos, né? Velocidade, aceleração, distância, tempo, terceira lei de Newton. Depois a gente passou pela uma noção de motor, depois a gente passou, enfim, foram conceitos relativamente soltos, né? Embora um tivesse ligação com o outro, não era uma ligação tão forte que a gente vai ter a partir de agora. Tá? Então até agora a gente estudou as forças aerodinâmicas, né? Então relembrando, a gente tem a nossa asa, eu tenho diferença de fluxo de ar na parte de cima e na parte de baixo da asa, que é um perfil assimétrico. Isso gera uma resultante aerodinâmica. Essa resultante aerodinâmica ela é decomposta em sustentação e arrasto, né? Então até agora a gente estudou as forças em si, como elas existem, como elas se criam, como elas se comportam. Agora a gente vai juntar tudo isso na nossa aeronavezinha. Então a gente vai começar a estudar como que essas forças elas afetam o voo em si, a performance do voo. E a gente vai estudar começando com voo em linha reta, seguindo depois para voo planado, seguindo para voo ascendente e passando por voo em curva. Tá? Eu diria que esses quatro itens, que a gente vai dividir em mais de 4 aulas, porque é um pouco mais extenso, né? Eles são a parte, assim, ó, é o filé da matéria. Tá? É o filé da matéria, é o que mais cai em prova. Claro que para chegar até aqui, né, se tu entrou nessa aula agora, vou pular algumas aulas, vou ver como é que é. Não vai adiantar nada, tu não vai entender metade do que a gente vai estar falando aqui. Então é importante esse conhecimento prévio, claro, é uma construção para poder chegar até aqui. Mas esses 4 itens, voo horizontal, voo planado, voo ascendente e voo em curva, é atenção redobrada, destrói o celular, vem para o trem de pouso e fica com a gente. Beleza? Muito bem, vamos começar então explicando o conceito básico do voo horizontal. Então a gente tem a nossa aeronave, né? Vamos usar aqui que fica melhor. Aí. Então a gente tem a nossa aeronave. Vocês já sabem que a sustentação é dirigida para cima e o arrasto é dirigido para trás. A gente conhece a tração, que é a força produzida pela hélice, e a gente sabe que existe, não chegamos a comentar ele, mas a gente sabe que existe o peso. Esses vetores eles têm que se comportar de uma forma que fiquem equilibrados, para que essa aeronave possa de fato se movimentar na horizontal, sem subir e sem descer, sem acelerar e sem desacelerar. Então o que aconteceria se a sustentação fosse maior que o peso? A aeronave subiria, vulgarmente falando, tá? O que aconteceria se o peso fosse maior? A aeronave desceria. O que aconteceria se a tração fosse maior? A aeronave iria acelerar. E se a tração fosse menor que o arrasto? A aeronave iria desacelerar. Então, para a gente ter um equilíbrio, eu costumo chamar o voo horizontal de voo do equilíbrio. Eu tenho que ter sustentação igual ao peso. Exatamente igual ao peso, matematicamente falando. E tração igual ao arrasto, matematicamente falando. Se esses valores não forem iguais, a aeronave não vai se manter na horizontal e não vai se manter na mesma velocidade. Ela vai acelerar, desacelerar, subir ou descer. Então, voo do equilíbrio por quê? Porque sustentação é igual ao peso, então sustentação é igual ao peso, e isso regula a altura, né, a altitude, e tração é igual a arrasto, isso regula a velocidade, acelerar ou desacelerar, ou no nosso caso aqui, manter a velocidade, porque esse capítulo chama voo em linha reta horizontal com velocidade constante, ok? Então, voo do equilíbrio. Relembrando ali, né, das nossas últimas aulas, já com a nossa maquete aqui, o que a gente conversou? Dependendo do ângulo de ataque da minha aeronave, eu ia ter uma geração de sustentação e uma geração de arrasto. Então, por exemplo, a minha aeronave está voando e ela aumenta o ângulo de ataque. Lembrando que quando ela aumenta o ângulo de ataque, ela não começa a subir. Ela aumenta o ângulo de ataque e permanece voando exatamente na mesma direção. O deslocamento da aeronave não muda, o sentido da aeronave não muda, a direção da aeronave não muda. O que muda, ó, é a angulação dela. Ela estava assim, agora ela está assim. Ela estava assim, agora ela está assim. Tá, Karen? Já entendi. Isso aí. Tá? Então, por exemplo,
Quando eu venho aqui e estou voando assim, eu consigo acelerar muito. Por quê? Porque o avião está com um pequeno ângulo de ataque, ele está criando pouco arrasto. Então é mais fácil de acelerar. Quando eu, por algum motivo, aumento o ângulo de ataque, seja por uma solicitação, lembra que na aula passada a gente falou? Chegando na aproximação final, o aeroporto está tumultuado e o controlador diz, mantenha o nível 055 e reduza para 80 nós. Ciente, mantém o 055, reduz para tantos nós. Aí o que tu vai fazer? Tu vai tirar um pouquinho de motor e vai aumentar o ângulo de ataque, ou seja, tu vai ficar voando assim, ó, vai ficar voando escorado, que a gente fala, tá? Não parece que tá escorado, o avião tá escorado, no nada, né, mas tá escorado. Tá? Então vai ficar voando aqui assim, né? E vai reduzir a velocidade. Então o que eu quero dizer com isso? Pequenos ângulos de ataque fazem a aeronave acelerar e grandes ângulos de ataque fazem a aeronave reduzir a velocidade, ok? Só para a gente relembrar os conceitos que a gente tinha falado antes, que vai ficando cada vez mais consolidado, ok? Temos também uma questão extremamente importante, além dessa questão de velocidade, de ângulo de ataque, que é assim fundamental, tá? Nossa, muitas manobras do curso prático levam em consideração isso. Inclusive tem uma das manobras que é muito conhecida e muito praticada, que é chamada de CAP, tá? CAP é coordenação, altitude e potência. CAP, coordenação, altitude e potência. O que seria isso? É variar a velocidade variando o ângulo de ataque. É justamente isso, só que tu faz isso compulsivamente durante bastante tempo. O instrutor diz, acelera para 80, aí tu dá motor e baixa o nariz. Agora reduz para 60, daí tu tira o motor e ergue o nariz, sem subir, sem descer, mantendo a altitude, tá? Então é para te compreender o quanto de comando tem que dar, tanto no manche quanto na manete de potência. E isso é legal também quando pega um avião novo, né? Não estou muito adaptado, né? A gente voa qualquer avião, mas cada avião vai ter uma particularidade, um vai responder mais, outro vai responder menos. Então é importante quando pega um avião novo fazer a tal da manobra do CAP, tá? Porque ele te dá bastante essa relação aqui de pé e mão, quando tu fica fazendo isso aqui 300 milhões de vezes, tá? Muito bem, falamos também já do stall, né? Falamos que o stall, falando bem por cima, que o stall ele era uma perda de sustentação, então a aeronave vinha aqui, aumentava o ângulo de ataque e reduzia a velocidade. Aumentava o ângulo de ataque e reduzia a velocidade. Aumentava mais o ângulo de ataque, tá, Karen? Isso, reduzia a velocidade. Né? E chegava num determinado momento, que a aeronave estava tão inclinada que o fluxo de ar ele não conseguia mais contornar o perfil. E aí esse fluxo de ar começava a se perder aqui, e a aeronave perdia a sustentação, ela começa a trepidar muito nessa fase, né? Começa a perder a sustentação e ela cai, tá? Cai controladamente, tá? O stall não é uma manobra perigosa, tá? O stall é perigoso se for treinado a baixa altura, porque o que tu tem que fazer para recuperar um stall? Tem que baixar o nariz, ou seja, o problema do stall é ângulo alto, então eu vou fazer o quê? Eu vou baixar o nariz e vou reduzir o ângulo, automaticamente os filetes de ar vão começar a fluir na asa e o avião vai recuperar. Só que tu vai ter uma queda até recuperar, tá? Tipo uma montanha-russa, né? Tu vem, sobe, 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 desce e depois ele sobe de novo, tá? Então tu tem que ter esse intervalo aqui de distância para conseguir descer. O que acontece algumas vezes em alguns acidentes até acrobáticos, né? É que não dá tempo do piloto recuperar, já está muito baixo e aí, infelizmente, acaba colidindo com o solo. Tá? Então o stall ele não é um problema. Cuidado para não confundir, tá? Atenção, muita atenção nisso. Cuidado para não confundir o fenômeno stall com a velocidade stall. O que é o fenômeno stall? O fenômeno stall é isso que a gente acabou de falar. O avião aumenta o ângulo de ataque, chega a um determinado ponto, os filetes de ar não conseguem contornar o perfil, ele vai trepidando, 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 perde sustentação e desce. Isso é o fenômeno stall. A manobra stall. O que é a velocidade stall? É a velocidade na qual a aeronave está aqui, ó, esse momento, imediatamente antes de stollar, ok? Então quer dizer que a aeronave está voando na velocidade de stall? Sim, ela está voando na velocidade de stall. Mas tu falou que o stall, o avião cai. Sim, o fenômeno, o stall, não a velocidade de stall, tá? Então é parecido, mas é diferente, ok? Então, ok, estou lá aumentando o ângulo de ataque, entrei na velocidade de stall, estou vivo. Estou voando, no stall também espero que esteja vivo, tá voando, só que com uma manobrabilidade bem conturbada. O que acontece se eu exceder esse ângulo de ataque? Teoricamente cai, mas tem uma única possibilidade, né, que é você estar nesse ângulo, exceder esse ângulo e entrar com muita potência nesse momento. Então o excesso de arrasto que tu está gerando aqui vai ser contraposto
pela tração que a hélice está gerando. E aí sim, tu tá escoradaço no motor, não tá nem escorado, tu tá escoradaço. E aí o avião vai ficar voando nessa condição, mesmo com o ângulo de ataque acima do máximo, ele permanece voando pendurado pela hélice, só o que está mantendo ele em voo é a hélice, tá? Não tem mais aerodinâmica aqui praticamente, é só o fluxo de ar que está passando na asa e está gerando alguma coisinha de sustentação. E esse momento a gente chama, essa velocidade que o avião consegue fazer isso devido à aplicação do motor, a gente acaba chamando de velocidade mínima. Ok? A gente vai ver essas duas, mas eu gostaria só de explicar que existe uma única situação que a aeronave consegue permanecer em voo mesmo excedendo o ângulo de ataque máximo, que é devido à aplicação de motor, na qual atinge então a velocidade mínima. Ok? O que mais que nós temos aqui? Indicador de ângulo de ataque. Alguém já viu na cabine indicador de ângulo de ataque? Não, né? Vamos ver algumas cabines aqui. Alguém está vendo indicador de ângulo de ataque? Ali, não, ali é o horizonte artificial. O horizonte artificial tem a ver com a linha do horizonte. Linha do horizonte não é ângulo de ataque. Linha do horizonte está relacionada com ângulo de atitude. Lembra dos ângulos? Dá uma revisada aí, puxa umas páginas para trás que tem todos os ângulos aí. Isso aqui não é indicador de ângulo de ataque, é indicador de ângulo de atitude. Tá, cara, então por que não tem indicador de ângulo de ataque? Porque não precisa. Por que não precisa? Porque a minha aeronave, no momento que ela aumenta o ângulo de ataque, ela reduz a velocidade. E quando ela baixa o ângulo de ataque, quando ela reduz o ângulo de ataque, ela aumenta a velocidade. Então quer dizer, Karen, que para cada ângulo eu tenho uma velocidade? Perfeito. Para cada ângulozinho, tu tem uma velocidade. Então, para que indicador de ângulo de ataque se eu tenho velocímetro? Por que eu vou ter dois instrumentos que estão me falando exatamente a mesma coisa? Por isso que se tem velocidade de stall e não ângulo de stall. Tu até tem ângulo de stall, o avião estola devido ao ângulo excessivo, mas eu não tenho indicação de ângulo. Então, o fabricante me diz qual que é a velocidade que o avião estola, que na verdade corresponde ao ângulo que o avião estola. Simples, né? Então não tem por que eu ter indicador de ângulo de ataque, uma vez que eu tenho velocímetro, já que cada ângulo corresponde a uma velocidade. Ok? Então não há necessidade. Outro conceito importante, ainda falando sobre o voo em linha reta horizontal, é a questão da potência necessária e da potência disponível. O que seria potência necessária? Potência necessária é a potência que eu preciso para desenvolver o voo horizontal, ok? Então, é a potência que eu preciso para manter o avião voando nessa linha aqui. Se eu tirar a potência, o avião desce. Se eu der potência, o avião sobe. Então, é a potência necessária. E o que é a potência disponível? A potência disponível é a potência que o próprio motor fornece. É a potência que o meu grupo motopropulsor consegue fornecer para a minha aeronave. Então, o que eu tenho tem que ser suficiente para o que eu preciso. Potência necessária e potência disponível. Então, a potência necessária é isso, né? Vamos olhar um pouquinho o conceito, só para vocês acompanharem na apostila. Então, é a potência que o avião necessita conforme a velocidade aumenta ou diminui para manter essa velocidade. A regra geral diz que quanto maior a velocidade, maior é a potência necessária. E quanto menor é a velocidade, menor é a potência necessária. Claro, com maiores velocidades, lembra da fórmula do arrasto? Fórmula do arrasto. Quanto maior a velocidade, maior é o arrasto. Então, quanto maior a velocidade, mais arrasto eu tenho, mais potência eu preciso dar para o meu motor, né? Para o meu avião conseguir contrapor aquela quantidade de arrasto. Quanto menor a velocidade, mesma coisa na fórmula. Quanto menor a velocidade, menor a quantidade de arrasto. Quanto menor a quantidade de arrasto, menos potência eu tenho que dar. Exceto num ponto. Qual ponto? Quando a velocidade está tão baixa, tão baixa, tão baixa, o ângulo de ataque está tão elevado, tão elevado, tão elevado, que eu preciso dar motor. Ou seja, nesse momento aqui, que eu excedi o ângulo de ataque máximo, eu preciso dar motor. Então, a potência necessária é alta. Então, esse é o único momento que em baixa velocidade eu vou ter uma potência necessária alta. O único momento. Tá? Vamos olhar para o gráfico que vai ficar um pouco mais simples.
Observando o gráfico, então, de acordo com o que a gente falou, vai ficar um pouco mais visível, tá? Então, a gente tem ali no eixo vertical a potência a ser aplicada e no eixo horizontal a velocidade, ok? Vejam que, se a gente olhar ali do 200 para frente, quanto maior a velocidade que eu preciso, maior é a potência necessária, tá? Essa curva aqui que a gente está analisando é a potência necessária. Então, quanto maior a velocidade, maior o arrasto, mais potência eu preciso dar. Show de bola. Só que existe um ponto ali próximo ao 100, um pouquinho antes, ali 90, 80, existe um ponto que, embora a velocidade seja baixa, eu preciso de uma potência necessária alta. Que ponto é esse? Aquele ponto onde a aeronave excede o ângulo de ataque máximo e é necessária a aplicação de motor. E aí, consequentemente, a potência necessária é maior. Então, a gente pode dizer que do 200 para cima, esse 200 é só um número, tá? Fictício. Só para vocês enxergarem aí no gráfico. Do 200 para cima é regra geral, quanto maior a velocidade, maior a potência necessária. E do 200 para baixo, ou do 100 para baixo, melhor falando, é exceção, ou seja, quanto menor a velocidade neste ponto, devido ao excesso de ângulo de ataque, maior será a potência necessária. E a potência disponível? Outra linha, né? Então a linha é diferente. Potência disponível, quanto maior a velocidade, maior é a potência disponível. Tá, Karen, mas como assim maior a potência disponível? Porque imagina que quanto maior a potência aplicada, mais essa hélice gira. Quanto mais essa hélice gira, mais ar ela pega, mais ar ela joga para trás e mais ela impulsiona o avião para frente, até um determinado ponto. Que ponto é esse? O ponto que a velocidade da hélice está tão elevada, tão elevada, tão elevada, que a ponta da pá da hélice pode atingir a velocidade do som e, consequentemente, a hélice acaba perdendo a eficiência, né? Ela começa a se perder, ela começa a não ter a mesma harmonia, a mesma sincronia. Então, observem, com o aumento da potência ou com o aumento da velocidade, a potência disponível aumenta até um determinado ponto, que é o limite dela, na verdade. Ok? Então, cruzando os dois gráficos, a gente tem isso. E aí a gente tem as velocidades. Então, cruzando o gráfico da potência necessária, linhazinha verde, e da potência disponível, linhazinha vermelha, a gente tem as velocidades do voo em linha reta horizontal, com velocidade constante. A gente tem, então, velocidade stall, velocidade mínima, velocidade máxima autonomia, velocidade máxima alcance e velocidade máxima. Essas velocidades, elas têm que ser muito compreendidas, o conceito e como que elas de fato existem no voo em linha reta, ok? Também é questão alvo de prova. Na próxima aula, então, a gente vai analisar melhor essas velocidades e principalmente compreender a diferença das coisas que mais caem em prova, tá? Sempre se confunde a velocidade mínima com a velocidade stall, sempre se confunde a velocidade máxima alcance com a de máxima autonomia. Por que se confunde? Porque elas são muito semelhantes. E por último, a gente tem a velocidade máxima, que não é facilmente confundida, ok? Então, dá uma boa revisada aí e até a próxima aula. After 5 minutes, fly heading the taxi.